Fala galera, Cande, Bete aqui. Bom galera, no vídeo de hoje para este domingão, dia 8 de agosto, vamos ter aí um domingão de muitos jogos. Separamos aí 12 boas opções e de 1 a 2 bilhetes prontos no final do vídeo. Então, logo após a vinheta vocês vão ter isso e muito mais. Show? Roda a vinheta. Bom galera, esses são os jogos e vamos iniciar aí pelo Brasileirão Série A, Juventude vs Atlético Mineiro. Tem início às 16 horas, o Juventude no seus domínios vem numa sequência de 4 vitórias e 1 empate e o Mineiro como visitante 3 vitórias e 2 empates. Aliás, 3 vitórias e 1 empate. E nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado, então mostra um equilíbrio nos últimos 2 jogos. E vamos com a dica nessa partida, galera. Jogo de over 1,5 e a probabilidade 1 a 1 jogo. Ceará vs Atlético Goianiense tem início às 18h15. Ceará 2 vitórias e 3 empates. Goianiense 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Os últimos 2 confrontos são 1 vitória para cada lado. 1 vitória para cada lado, então vamos com a dica nessa partida, galera. Casa com empate e a probabilidade 2 a 0 casa. Flamengo versus Internacional, esse jogo tem início às 18h15. A equipe do Mengão vem fazendo uma temporada aí com o Renato belíssima, 5 vitórias consecutivas, e o Inter 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Mengão. Vamos com a dica Beck Flamengo e a probabilidade 4 a 0 casa. Brasileirão Série B, Botafogo vs Ponte Preta tem início às 20h30. O Botafogo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ponte 4 derrotas e 1 empate como visitante. O último confronto deu Ponte 2 a 1. Vamos com a dica nessa partida casa com empate e a probabilidade 2 a 1 casa. Londrina vs CRB tem início às 20h30. O Londrina nos seus domínios 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. CRB 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate como visitante. Último confronto deu CRB. Vamos com a dica aí nessa partida, galera. Fora com empate e a probabilidade 2 a 1 fora. França, Liga 1, a equipe do Metz vs Lille tem início às 12 horas. O Metz 3 vitórias consecutivas, a Lille vinha numa sequência não muito boa, vinha de 3 derrotas e 1 empate, mas conseguiu vencer o PSG. E nos últimos 2 confrontos deu Lille. Vamos com a dica nessa partida, galera. Nessa partida aí, vamos com a dica de jogo de over 1,5. Probabilidade 2 a 2 jogo. Montpellier vs Marseille, esse jogo tem início às 15h45. A equipe da casa 3 derrotas e 2 vitórias e o Marseille 3 vitórias e 2 empates. O último confronto acabou empatado. Vamos com a dica over 1,5 e a probabilidade 1 a 1 jogo. A Argentina, Liga Profissional, Independiente vs Racing tem início às 20h15. O Independiente vem de 3 empates e 2 vitórias e o Racing 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Os últimos 3 confrontos deu Racing. Vamos com a dica nessa partida, jogo de under 2,5, probabilidade 1 a 1 jogo. Brasileirão Série C, Novo Horizontino vs Ituano tem início às 11 da manhã. O Novo Horizontino como mandante aí vem de 4 vitórias e 1 empate, e o Ituano 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Os últimos 3 confrontos em casa, 1 empate e 2 vitórias do Novo Horizontino. Vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1 a 0 casa. Manaus vs Volta Redonda, esse jogo tem início às 16 horas. O Manaus nos seus domínios 3 vitórias e 2 empates e venceu o último jogo 2 a 1 contra o Santa. Volta Redonda 3 empates, 2 vitórias, venceu o último confronto 5 a 0.
Vamos com a dica over 1,5, probabilidade 2-1, casa. Liga de Portugal, FC Porto versus Belenenses, tem início aí às 14 horas. O Porto vem de 4 vitórias e 1 empate, e o Belenenses 4 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos são 2 empates e 3 vitórias do Porto. Vamos com a dica jogo de over 2,5, probabilidade 3-1, casa. Superliga da Suíça, Basel versus Servette, tem início às 11h30. O Basel 4 vitórias consecutivas, Servette 3 derrotas e 2 vitórias. Os últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Vamos com a dica nessa partida, casa com empate anula, probabilidade 3-1, casa. Meu escanduru, antes de partir aí para o nosso provável bilhete pronto, não hesite, está gostando das nossas dicas, deixa o like aí para dar aquela moral. Ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. Quer ajudar o nosso canal, compartilhe nossos vídeos para geral. Sem mais delongas, vamos aos bilhetes prontos.